A queda do Ocidente, né? O que está Sim. acontecendo nesse mundo aí, um mundo de bastante conflito, né? O que você já pode começar aí em cima dessa chamada, né, que nós fizemos, que é a queda do Ocidente, cara? Sim, Glauber. Na verdade, nós percebemos, e no dia a dia das pessoas, elas percebem que algo está mudando muito rápido. Se nós compararmos a vida de hoje com 4, 5 anos atrás, eu acho que um bom exemplo, Glauber, seria dizer como você se sentia no dia 31 de dezembro de 2019, um Réveillon para 2020, todos estavam aproveitando, conversando, o Brasil tinha uma perspectiva de crescer 2,5% ou mais, e ali em 31 de dezembro, no Réveillon para 2020, todos comemorando um ano maravilhoso. 3, 4 meses depois, todo mundo de máscara, confinamento, voltando para casa mais cedo. Aí você olha e você diz assim, ué, o que aconteceu? É o impacto da geopolítica na vida das pessoas. Por isso que eu gostaria de deixar isso bem claro, Glauber, porque muitas vezes parece, volto a dizer, um assunto assim, fora do dia a dia. Mas se você, em dezembro, 31 de dezembro, estava comemorando, e logo depois, 4, 5 meses depois, nós estávamos em plena situação de emergência de saúde, né, com comércio limitado, as pessoas voltando, usando máscaras, voltando mais cedo para casa, isso é uma amostra de quanto essa geopolítica impacta a vida das pessoas. E o Ocidente foi o grande vencedor da corrida pelo poder, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Né? Todos vocês sabem o quanto nos filmes isso é mostrado, a vitória, e depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um planeta, Glauber, praticamente de um poder único, que nós chamamos unipolar, onde os Estados Unidos, a partir da Segunda Guerra, foi a potência hegemônica. Depois, com o fim da União Soviética, ele praticamente ficou sozinho na conquista do poder. Isso gerou, naturalmente, uma concorrência oculta, ou seja, China, Rússia e outros países, né, sabiam que não podiam confrontar os Estados Unidos naquele momento. A União Soviética havia caído porque não tinha recursos econômicos para bancar a corrida armamentista, e aí tanto a União Soviética, que depois deixou de existir e se transformou em grande parte na Rússia, quanto a China, vieram se preparando para um embate futuro. É mais ou menos assim, Glauber. Você sabe que um dia você vai ter que ter um conflito com alguém, mas você sabe que não é o momento porque você não está pronto. E você vai se preparando. Foi isso que foi acontecendo. Né? O Oriente observou os grandes embates e tentou diagnosticar o que tinha acontecido. O que levou a União Soviética, porque não foi no campo militar, Glauber. O Pacto de Varsóvia, que era o pacto militar da União Soviética, o Pacto de Varsóvia tinha mais tanques que a OTAN, tinha mais armamentos que a OTAN, mas não tinha uma economia capaz de financiar o poder bélico. Então, o que aconteceu foi um colapso econômico, provocado inclusive por aquela guerra nas estrelas que o Reagan patrocinou. Os chineses observaram isso e falaram, nossa, eu já entendi. Primeiro eu preciso ter dinheiro para depois ter arma. E nós estamos vivendo isso agora na Ucrânia, né? Onde está faltando munição, está faltando armas. Por quê? Porque não há dinheiro. E o Zelensky vive pedindo dinheiro ao Ocidente. A verdade é que o poder econômico, ele precede o poder bélico. Porque sem dinheiro você não faz arma. Sem dinheiro você não faz munições. Sem dinheiro você não recruta e treina pessoas. Então, de lá para cá, Glauber, eles perceberam que haveria necessidade de uma estratégia para, primeiro e antes de tudo, acabar com o poder econômico do Ocidente. Porque sem dinheiro você não faz guerra. Depois, quebrar os pilares da nossa sociedade, da sociedade ocidental, que estava alicerçada em quê? Democracia, liberdade, conceito cristão, patriotismo. Esses eram os pilares éticos, morais, que sustentam a parte psicossocial. Era necessário trabalhar isso, era necessário para eles acabar com o nosso poder econômico, para que nós não tivéssemos dinheiro para financiar a guerra. E eles atacaram isso através do que nós chamamos guerra de quinta geração. É muito mais sofisticado, porque veja bem, Glauber, quando numa guerra clássica eu te confronto num campo de batalha, você sabe quem é o seu oponente, você sabe as suas táticas, você sabe como aquilo vai ocorrer. A guerra de quinta geração não, ela é sutil, ela vai no campo informacional, mudando os costumes,
dividindo a sua sociedade para te enfraquecer, né? Seguindo um lema romano, divide ad impera, dividir para governar. E, ao mesmo tempo, atacaram também os pilares da economia do Ocidente. Atacando o pilar econômico e atacando a pauta de costumes, eles foram enfraquecendo o Ocidente. E o poder bélico é decorrente disso. Veja como hoje a China avançou no campo bélico e olha como a Rússia, que todos nós, né, tínhamos assim o pensamento de que a Rússia já estava muito enfraquecida, e olha o que está acontecendo na Ucrânia. E nessa estratégia, o teu inimigo está sendo atacado sem perceber, né? Exato. O ataque mais eficaz é aquele onde o seu oponente pensa que não está sendo atacado, não é? Então, ele é sutil. A guerra de quinta geração, ela acontece no campo informacional, cibernético, na cooptação das elites para impor pautas. O general Gerasimov, chefe do Estado-Maior Conjunto da Rússia, tem um entendimento de que os instrumentos bélicos são os últimos a serem usados. Por quê, Glauber? Guerra custa caro. Guerra é caro e muito desgastante. Vamos imaginar o seguinte: se eu posso enfraquecer o meu inimigo antes de entrar no conflito com ele, é muito melhor, né? Vamos fazer uma analogia simples. Você vai ter que entrar no ringue para lutar com o cara. Se você puder, antes que ele entre no ringue, enfraquecê-lo, você vai já entrar no ringue com uma vantagem. Então, ao entrar no Ocidente, e isso já está acontecendo há mais de 4 décadas, as pautas de costumes que enfraquecem o sistema de crenças e valores. Vou dar um exemplo muito prático. Já tem 2 anos que o Exército dos Estados Unidos, a Marinha e a Aeronáutica, não conseguem bater suas metas de recrutamento. Por quê? Porque a maioria dos candidatos está obeso. Existem muitos jovens que não querem mais servir às Forças Armadas. E a maioria, mais de 70%, é considerado inapto para o serviço militar. Veja, Glauber, se a sua juventude é o futuro, né, já não se dispõe a entrar para as Forças Armadas, você já começou a eliminar um eixo fundamental, que é o poder bélico. Tá certo? Então você começa a introduzir costumes na sociedade que a dividem. Você coloca pretos contra brancos, hétero contra homo, coloca rico contra pobre, direita contra esquerda. Isso nada mais é do que uma estratégia de divisão de uma sociedade para enfraquecê-la. Existe um ditado, Glauber, que é bíblico, e eu não estou querendo ir aqui para o lado religioso, mas é o seguinte: casa dividida não para em pé. E essa estratégia teve uma finalidade muito específica e muito objetiva. Não há nisso nem nada muito sofisticado, mas uma orientação antiga que o Império Romano já usava. Ao dividir o Ocidente, por exemplo, na Califórnia, você está quebrando os costumes. Roubar até $900 não é crime. Você pega os vídeos das cidades americanas, você vê a pandemia de fentanil, as pessoas tomando droga, se drogando nas ruas. O que você faz? Você está atacando os pilares da sociedade ocidental antes de qualquer outro confronto. Uma última observação, Glauber. Se eles conseguissem levar o Ocidente a um esgarçamento do tecido social, a conflitos sociais, a uma guerra civil, e eu vou mostrar no futuro uma pesquisa que diz que a maioria, 48% mais ou menos dos americanos, acreditam que haverá uma guerra civil nos Estados Unidos até 2029. Se você tem uma guerra civil, o seu inimigo está olhando e não está gastando uma bala. E você, a sua população, o seu país, se desgastando e matando uns aos outros. Então não basta, né? Não basta só se fortalecer. Enquanto você se fortalece, você já vai enfraquecendo o seu oponente para que, quando você entrar em conflito, você tá em vantagem, né? Agora, quando você citou que isso já dura 4 décadas, né? Essa implantação, né, dessa destruição por dentro, né, a ponto de chegar numa guerra civil, ela é provocada por quem, né? Como é que isso acontece, né? Você citou China, você citou Rússia também, né? Aonde que o Ocidente erra que não percebe isso, né? Ou como que esses países, né, ou essas forças ocultas, né, conseguem implantar isso dentro do Ocidente, principalmente na América, nos Estados Unidos? Olha, a sua pergunta é muito boa pelo seguinte: nós fomos educados para dividir a questão geopolítica entre países, sim, ou entre ismos, comunismo, socialismo, capitalismo. E muitas vezes nós temos a tendência a fulanizar as disputas, né?
Trump contra Biden, etc. Mas, na verdade, se você olhar esse jogo de um ponto de vista mais profundo, percebendo que há uma disputa pelo poder mundial. Se há uma disputa pelo poder mundial, não há na nossa história nenhum grande império que entregou o poder sem conflito. Ninguém pega o seu poder, o seu dinheiro e entrega ao outro. Então, nós temos uma disputa pelo poder mundial que não vai ser resolvida sem atrito, sem fricção. Isso não aconteceu no Império Romano, não aconteceu no Império Bizantino, não aconteceu no Império Britânico e não vai acontecer agora. E essa disputa foi estudada para que não houvesse o desgaste antes da hora. Por isso a guerra de quinta geração, que é uma guerra híbrida. O que é uma guerra híbrida? Onde eu uso diversos métodos. Uma guerra assimétrica, onde os contendores não estão numa simetria de poder. Agora, quando nós vamos para essa questão, quais são os países? Né? Eu vou começar com um exemplo. Quem construiu a China? Quem fez a China se tornar a potência que é? Os capitalistas. Foi no final da década de 70, né, que os capitalistas começaram a investir na China. Agora, eu faço uma pergunta, Glauber. Será que os caras supercapitalistas, os caras que estão no topo da cadeia alimentar, que dirigem as maiores empresas, que são os caras que são detentores do capital, será que eles não sabiam no que ia dar isso? Você pega um seu inimigo e fica alimentando ele? Muito bem, o Ocidente transferiu para a China fábricas, know-how, tecnologia e capital. A década de 80, 90, durante 30, 40 anos, o Ocidente, vamos dizer assim, os capitalistas, transferiram para a China tudo o que ela precisava para se tornar uma potência econômica. Ora, a pergunta que nós podemos fazer é, será que eles são tão bobos assim? Construir o inimigo, alimentar o inimigo, ou eles imaginavam, de uma maneira equivocada, que a China ia se transformar num país livre, capitalista, e se juntar ao bloco do Ocidente? Ora, isso não encontra respaldo na história. A cultura chinesa é totalmente diferente da nossa, né? O entendimento deles da vida é totalmente distinto do nosso. O fato é que a China foi construída para ser o que é. E ela se fortaleceu economicamente para poder agora financiar o poder armado. Só para você ter uma ideia, Glauber, a China constrói 200 vezes mais navios de guerra do que os Estados Unidos. 200 vezes. Com que dinheiro? Com o dinheiro que foi levado para lá pelo Ocidente. Ora, se nós pensarmos assim, nós vamos dizer assim, bom, então alguém está jogando. Quem são esses grupos que jogam? São pessoas que querem concentrar o poder. Como é que você concentra o poder, Glauber? Você precisa de um inimigo. Vamos fazer mais uma analogia. Com o fim da Guerra Fria, com o fim da União Soviética, você não tinha mais inimigo. Eu falei, os Estados Unidos era a única potência hegemônica, um mundo unipolar. Sim. Sem inimigo não tem verba para a arma. Sem inimigo não tem verba para o complexo industrial militar. E aí você começa a não ter o fluxo de capital.